Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora, o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Matéria de hoje, história da igreja, a nossa história. Nós começamos com a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos e já estamos na igreja protestante. Estudamos o movimento puritano e, como eu disse na aula anterior, hoje nós vamos estudar o movimento racionalista. Se você perdeu as aulas anteriores, é só acessar aí o playlist História da Igreja. As aulas estão todas aí. Muito bem. Então, movimento racionalista, século XVIII, vai entrar até no século XIX este movimento. E o que é este movimento? A igreja protestante, nós já aprendemos uma igreja bíblica, uma igreja racional, espiritual, individual e nacional. Este movimento vai trabalhar com o racional. São estudiosos da Bíblia, mas que tiram a espiritualidade da Bíblia. O que é isso? Eles começam a negar todo o sobrenatural da Bíblia. Os milagres, tudo. Negar que Jesus Cristo, nosso Senhor, é Deus, dizendo que Ele é só homem. Eles acreditam no relato, mas tiram todo o sobrenatural. E vão pesquisar com profundidade cada assunto da Bíblia, tudo. E começa a checar usando os mesmos métodos utilizados para pesquisar qualquer obra, qualquer livro. Então veja, e este movimento surge na Inglaterra, na Alemanha, e estes estudiosos, eles tiram, como eu disse, toda a parte sobrenatural da Bíblia. Então eles não negam a Bíblia, eles checam tudo. Usam as ciências auxiliares, a geografia, a arqueologia, a genealogia, tudo isso que nós estamos utilizando, mas sem o sobrenatural. Então, este movimento, ele cresceu muito no século XVIII. Estes teólogos. Ocorre que isso trouxe um problema sério para a igreja, porque se tirarmos o sobrenatural da Bíblia, aí deixa de ser a palavra de Deus, fica difícil. Então, os teólogos piedosos, aqueles que acreditavam no sobrenatural, nos milagres de Jesus, que Jesus é Deus, então estes homens também precisaram pesquisar com profundidade para contrapor o movimento racionalista. Então, aquele movimento que, vamos dizer assim, trouxe uma frieza para a igreja, porque tiraram todo o sobrenatural da Bíblia, agora começa a perder força para os teólogos que acreditam sim nos milagres, acreditam sim que Jesus é Deus. O que levou esses teólogos, então, a pesquisar também com bastante profundidade e defender as doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, se o movimento veio para tirar a espiritualidade, tirar o sobrenatural, agora ele vai perder força, porque os teólogos piedosos que temem a Deus, que acreditam sim nos milagres, que acreditam sim que Jesus é Deus Todo-Poderoso, então esses teólogos vão desenvolver tratados, vão buscar as doutrinas fundamentais da fé cristã na palavra. Então isso acabou ajudando a igreja. Olha que interessante. Então este movimento racionalista, ele vai perdendo força. E a igreja ganha força de novo e ganha mais autoridade ainda, com base na palavra de Deus. E é isso que nós estamos aprendendo. Todas estas aulas que você tem acompanhado, que eu tenho colocado aí para você, vem com essa ideia de mostrar a nossa fé com um estudo. Aí a teologia. Por isso que nós estudamos geografia bíblica, história dos hebreus,
escatologia, que é a doutrina das coisas futuras, teologia sistemática, que são as doutrinas fundamentais da nossa fé. Daí a nossa instituição, o Instituto Cristão de Pesquisas, defender a ortodoxia cristã, ou seja, aquelas doutrinas que vêm lá da época dos apóstolos, dos pais da igreja e de outros homens de Deus. Então essa é a nossa linha de ensino. É assim que nós cremos que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é Deus, a pessoa do Espírito Santo, a salvação pela graça, a nossa comunhão com o Senhor nosso Deus. Tudo isso é o que nós estamos fazendo. Então, está vendo a importância de conhecer a história, de conhecer o surgimento de todos os movimentos? E na próxima aula nós já vamos estudar a igreja no século XX. Olha que interessante. Tranquilão? Chega de moleza, vamos trabalhar a igreja no século XX. Olha, estamos adiantados. Se você perdeu as aulas anteriores, eu dividi, está aí no meu canal, tem o playlist História da Igreja 1 e o playlist História da Igreja 2, tá? Conforme eu vou ministrando as aulas, eu vou disponibilizando lá. Bem, nós já aprendemos que a Igreja Católica teve o primeiro cisma em 1054. Então nós temos a Igreja Católica Romana, Latina, falando latim, no Ocidente, que tem como líder o Papa até hoje, e a Igreja Ortodoxa, que neste período tem sede em Constantinopla, que hoje é Istambul. Então, Igreja Ortodoxa do lado oriental, ainda mantendo a língua grega, e Igreja Romana, Igreja Latina do lado ocidental, ok? Depois nós vimos o segundo cisma, já a igreja estava dividida em 1054 e em 1517 começa a reforma com Martinho Lutero. Já ensinei da onde surgiu o nome protestante. Se você perdeu a aula é só procurar aí, tá? Tem o título, tá bom? Nós já aprendemos também sobre a igreja anglicana, a igreja na Inglaterra. Vimos como surgiram os romanistas, os anglicanos e os puritanos. Dos puritanos nós vimos o surgimento da igreja presbiteriana, da igreja congregacional, da igreja batista, e em 1739 a igreja metodista, fundada por John Wesley, tá? Tudo isso nós já aprendemos. Aprendemos também um pouquinho sobre o movimento racionalista, que surgiu no século XVIII, na aula anterior, e agora nós estamos na igreja do século XX. Então a igreja do século XX, ela tem a sua doutrina, a igreja protestante, aquela que saiu da igreja católica, tem como fonte de doutrina as escrituras. Olha aí na tela. Então, a nossa fonte de doutrina é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós não temos como fonte de doutrina ou doutrinas a tradição, ou o magistério da tradição, como acontece na Igreja Católica. A nossa fonte de doutrina é somente a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. Muita gente não entende. Por que tantas denominações? Porque nós não temos um único líder, como é o caso da Igreja Católica. O nosso líder, o nosso mestre é Jesus. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. Não existe monopólio no nosso meio, monopólio da salvação, como acontece com o catolicismo. Não, cada crente tem liberdade de adorar a Deus, de servir ao Senhor. A nossa igreja está firmada na palavra de Jesus, quando ele diz: 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Cada crente é uma igreja. Por isso essa variedade de denominações, isso não tem problema algum. O importante é que o grupo esteja na palavra, em conformidade. Por isso que nós colocamos na Bíblia apologética, logo que você abre a Bíblia apologética, nas primeiras páginas, a nossa confissão de fé. Os 10 tópicos da confissão de fé ortodoxa, nós colocamos o nosso cremos, que ele é comum
Não importa se a sua igreja é histórica, se a sua igreja é pentecostal, se a sua igreja é neopentecostal. O importante é que o grupo tenha uma confissão de fé conforme a palavra de Deus. Daí nós colocamos esses 10 pontos fundamentais da nossa fé. Se você procurar aí no meu canal, você vai encontrar um a um. Quando eu estou falando da Bíblia apologética, eu abordo um por um. Então, a igreja do século XX tem a Bíblia, a palavra de Deus como regra de fé. Nós não temos um único líder, como é o caso do catolicismo romano. Uma outra coisa interessante da igreja do século XX, olha aí na tela, eu vou expandir para você, esse texto bíblico de Efésios 4:3. Façam todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, eu, por exemplo, dou aula presencial em São Paulo e no Rio também, e tem pessoas de diversas denominações. Tem aqueles que são pentecostais, que acreditam nos dons, por exemplo, de línguas, de cura, línguas estranhas, obviamente, cura, enfim, maravilhas, sinais, enfim. E tem aqueles tradicionais das igrejas históricas, que acreditam que esses dons cessaram no primeiro século. Isso não é doutrina de salvação. Então nós respeitamos as duas correntes. Tem aqueles que acreditam na predestinação, tem aqueles que acreditam no livre-arbítrio. O ICP ensina as duas correntes para os alunos. Aí o aluno faz a opção. Então, o nosso vínculo é o Espírito Santo. É Ele. Ele é o mestre da igreja. Ele desceu no dia do Pentecoste e continua até hoje no nosso meio, orientando a igreja, conduzindo a igreja. E um outro aspecto importante da igreja do século XX, olha aí na tela, é o espírito de serviço. A parte social, ajudar as pessoas que estão precisando de uma ajuda social, não só espiritual, mas que estão precisando muitas vezes de vestimentas, de alimentação, de medicina. Enfim, a igreja, ela está preocupada com a situação, com os pobres. A igreja sempre esteve preocupada com os pobres, as pessoas mais necessitadas. Então, a igreja do século XX, ela tem esses 3 aspectos. O aspecto da doutrina bíblica, o vínculo com a pessoa do Espírito Santo que vai conduzindo a igreja, e esse terceiro aspecto, que é o espírito de serviço, ajudar o próximo, que é mandamento do Senhor. E na próxima aula nós vamos começar a estudar como essa igreja protestante, essa igreja da Reforma, entrou no Brasil, como se deu no Brasil colônia, no Brasil império, no Brasil já república e na democracia atual. Tudo isso nós vamos começar a estudar a partir da próxima aula. Não vai perder a próxima aula. Na aula passada, nós mostramos 3 aspectos da igreja no século XX. O aspecto bíblico, doutrinário. A igreja está preocupada com as doutrinas, com a ortodoxia cristã. Veja que eu estou falando do segmento protestante, da igreja evangélica. Nós não estamos mais agora abordando o catolicismo romano, nem a igreja ortodoxa. Nós estamos trabalhando com a igreja evangélica, a igreja do século XX evangélica, ok? As demais matérias, assuntos sobre a igreja católica, isso já foi tratado em aulas anteriores. Muito bem. E a igreja do século XX, como nós abordamos na aula anterior, nós abordamos 3 questões. A questão bíblica, uma igreja que procura ter como base a genuína palavra de Deus, a ortodoxia cristã. Uma igreja
unida pelo Espírito, isso já foi abordado na aula anterior, ou seja, nós não temos um líder, um único líder humano, como tem o catolicismo, no caso o Papa, atualmente o Papa Francisco. Não, nossas igrejas têm como líder o Espírito Santo, daí muitas denominações, até porque no cristianismo não tem monopólio. A igreja do 2 ou 3, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Foi isso que Jesus ensinou. Então a igreja está caminhando neste sentido, uma igreja unida pelo Espírito Santo. E a terceira questão, uma igreja preocupada com as questões sociais. Olha aí na tela. E dentro das questões sociais, nós temos 3 preocupações prioritárias, né? A questão das guerras, os problemas raciais e a justiça social. Então, a igreja está sempre lutando nesse sentido, trabalhando nesse sentido, orando nesse sentido, porque fica difícil, por exemplo, uma guerra entre países cristãos. Não tem sentido uma coisa dessa daí, entre países irmãos. Então a igreja tem trabalhado nesse sentido, para evitar esse tipo de questão de guerra. Não tem mais sentido no século XX isto acontecer entre os irmãos, entre os países cristãos. A questão racial, trabalhando contra a questão racial. Nós somos uma única raça. Deus criou um único casal. Deste casal vieram as demais pessoas. Então, dentro dessa criação, nós somos 7 bilhões e meio de pessoas descendentes de uma única linhagem. Então, não pode haver entre nós cristãos essa questão de cor de pele, e essas questões raciais precisam ser evitadas. E a igreja tem feito um trabalho muito forte, ela está muito atenta nesta questão. E uma outra questão, a justiça social. Não tem sentido milhares e milhares de pessoas morrendo de fome. Os nossos irmãos, o continente, por exemplo, africano, a gente sempre está vendo na televisão, e outros lugares também, na Índia, até mesmo na China, pessoas morrendo de fome. Então a igreja, ela precisa e vem atuando nessa questão da justiça social, ou seja, socorrer os menos favorecidos economicamente, financeiramente, ajudando também na questão da saúde, em todos esses aspectos. A igreja do século XX tem atuado. E tem uma questão também que a igreja tem enfrentado, olha aí na tela, a desagregação causada pelo liberalismo. Então, o liberalismo, ele traz uma evangelização que leva com uma preocupação maior a questão humanitária, social. Claro que a igreja deve se preocupar com esses elementos, mas a questão primordial do ir de Jesus é levar o evangelho, a restauração do homem, a salvação eterna. A grande pergunta é: onde passarás a eternidade? Claro que a questão social é importante, mas não é primária. E a neo-ortodoxia, quer dizer, aquele que vem depois da ortodoxia, querendo negar as doutrinas fundamentais da nossa fé. E nós não podemos abrir mão das doutrinas fundamentais da nossa fé, aquela que nós herdamos dos evangelhos, dos pais da igreja, aqueles que vieram depois dos apóstolos, e todos estes homens piedosos que deram até a sua própria vida para defender a palavra de Deus, a sã doutrina. E nós vemos, por exemplo, no catolicismo romano, levantando aí a bandeira do ecumenismo. Olha aí,
eu vou mostrar, vou expandir para você uma imagem aí do ecumenismo. Nós respeitamos todas as religiões, todas as pessoas. Eu sempre estou falando disso nas minhas aulas, mas nós não podemos concordar com doutrinas que venham ferir a palavra de Deus. Podemos nos unirmos nas questões sociais, na questão de guerra, na justiça, tudo isso nós podemos nos unir para proteger o ser humano. Esse também é um papel da igreja, mas não podemos abrir mão das doutrinas fundamentais da nossa fé. Porque veja que Jesus, em João 14,6, por exemplo, eu vou citar só um texto, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós não podemos admitir um outro caminho que não seja Jesus Cristo. Por quê? Porque foi Ele que deu a vida para nos salvar. Deus de Deus, da mesma essência, foi Ele que pagou o preço da nossa salvação. Então isso nós não podemos abrir numa questão ecumênica. Como eu disse, podemos sim nos unirmos para questões sociais, na questão política, na questão de contra-guerras, aí nós podemos ter uma unidade, mas nas questões doutrinárias, fundamentais da nossa fé, nós não podemos, em hipótese alguma, abrir mão da sã doutrina, da doutrina bíblica. Bom, na próxima aula nós vamos começar a estudar como a igreja protestante chegou no Brasil. Nós vamos começar lá do Brasil colônia, Brasil imperial, depois nós vamos para a República e a nova República. As aulas serão bem interessantes. Aí você sim vai entender o porquê de tantas denominações aqui no nosso país. Não vai perder a próxima aula. Como eu disse na aula passada, nós vamos começar a estudar a história do protestantismo no Brasil. Então nós já aprendemos que a reforma começou em 1517, com Martinho Lutero na Alemanha. Tudo isso nós já estudamos. Agora, o Brasil foi descoberto em 1500. Então, depois de 17 anos da descoberta no Brasil, começa o movimento da reforma, que depois vai ser denominado movimento protestante, que nós já aprendemos a origem do nome protestante. Se você perdeu, acesse aí o playlist História da Igreja, tá bom? Eu vou expandir na tela para você o primeiro slide da aula de hoje. Lembrando que todos esses slides que eu apresento para você estão nos módulos. É um resumo da matéria. O conteúdo total, com riqueza de detalhes, adquira um módulo que você vai aprender, tá bom? Vamos lá? Brasil colonial. No ano de 1532, chegou ao Brasil o primeiro protestante, o luterano Eliodoro Eoboano, filho de um amigo de Lutero, que aportou em São Vicente. Tá vendo? Então, a primeira notícia do protestantismo no Brasil foi em 1532. O filho de um amigo de Martinho Lutero. Veja, a reforma começa em 1517, em 32. Se fosse 1534, seria o quê? Depois de 17 anos. Tiramos 2, depois de 15 anos. Chega o primeiro protestante aqui no Brasil. Então, no Brasil, colônia. O Brasil era colônia de Portugal, portanto, a religião oficial de Portugal, como Portugal não aderiu ao movimento da reforma, ao protestantismo, a igreja oficial é a igreja católica. Então, nesse período, era proibido anunciar o evangelho aqui no Brasil. Então, ele chegou aqui, ele era protestante, mas não tinha essa liberdade que nós temos hoje. Vamos em frente? Olha aí na tela a próxima transparência. O protestantismo calvinista chegou pela primeira vez com viajantes e nas tentativas de colonização. Esta tentativa não deixou frutos persistentes. Uma missão francesa enviada por João Calvino
se estabeleceu em 1577 numa das ilhas da Baía de Guanabara. No mesmo ano, esses calvinistas franceses realizaram o primeiro culto protestante no Brasil, mas, pela predominância católica, foram obrigados a defender sua fé ante as autoridades, elaborando a Confissão de Guanabara, assinando com isso sua sentença de morte, pondo um fim no movimento. Veja que triste foi a Confissão de Guanabara. Nós temos a Confissão de Guanabara no nosso site, tá? O que acontece? A religião oficial de Portugal, como eu disse, era o catolicismo romano. Logo, o Brasil, sendo colônia de Portugal, também tinha como religião, obviamente, o catolicismo. E esses calvinistas chegaram aqui no Brasil, como o texto diz, em 1577. Veja, 60 anos após a reforma, que teve início com Martinho Lutero em 1517. Então, eles chegaram aqui e fizeram o primeiro culto calvinista. Só que a religião oficial era o catolicismo. Então foram condenados, porque quando eles foram defender a sua fé, eles fizeram uma confissão, um documento defendendo a sua fé calvinista. Esse documento era contrário ao catolicismo. Então a Santa Inquisição, que nós já aprendemos, condenou. E eles foram mortos, então sofreram pena de morte pelo Brasil, no Brasil colônia. Tá vendo que situação? Então aí encerra esse movimento com a morte destas pessoas. Vamos para mais um slide? Olha aí na tela. Por volta de 1630, durante o domínio holandês em Pernambuco, a Igreja Reformada instalou-se no Brasil. Foram fundadas 22 igrejas protestantes no Nordeste do Brasil, sendo que a maior era a de Recife, que contava inclusive com uma congregação inglesa e uma francesa. A Igreja Cristã Reformada batizou índios, lutou por sua libertação e pretendia traduzir a Bíblia para o tupi e ordenar pastores indígenas. Só que nós sabemos que eles também foram expulsos do Brasil, mas fundaram igrejas lá em Pernambuco. Eu já estive em Recife, ali na cidade a gente vê realmente as características em Recife Velho, que a gente fala, né? Das construções desse grupo, características aí da Holanda, né? As construções na Cidade Velha. Muito bem. Mas também não prosperou, tá bom? Na próxima aula, nós vamos estudar o Brasil monárquico. O Brasil vai deixar de ser colônia de Portugal, e aí nós vamos ver como se dá o desenvolvimento das igrejas protestantes no Brasil, a igreja anglicana, luterana, congregacional, presbiteriana, batista e metodistas. Então elas surgem, elas começam no Brasil, elas chegam no Brasil, essas igrejas, já no Brasil como monarquia. Mas isso é assunto para a próxima aula. História da igreja. Se você já tem o nosso material didático, essa matéria está no módulo 5. Abra aí no módulo 5, você vai encontrar que é a segunda parte da história da igreja. A primeira está no módulo 4 e a segunda no módulo 5, tá bom? E nós estamos estudando a igreja no Brasil, como o protestantismo chegou no Brasil. Na aula passada, nós estudamos o Brasil colonial. Nós vimos lá como chegou o protestantismo naquele período. Se você perdeu a aula, é só acessar a História da Igreja, playlist História da Igreja, você tem todas as aulas aí. E hoje nós vamos estudar ainda protestantismo no Brasil, o protestantismo no Brasil monárquico, quando era uma monarquia. E neste período nós já temos as igrejas se instalando aqui no Brasil.
Olha que interessante, eu vou colocar aí na tela para você. Olha que interessante, no Brasil monárquico. A igreja anglicana foi a primeira que chegou, olha aí, 1811. A igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, chegou aqui em 1811. Depois nós temos a igreja luterana se instalando no Brasil em 1824. Depois a igreja congregacional, olha aí que importante, se você é da congregacional, foi em 1855. Depois nós temos a igreja presbiteriana, ela chega aqui em 1859. Igreja batista, todo mundo conhece a igreja batista, em 1871. E a igreja metodista de John Wesley, que nós já estudamos, em 1871. Agora veja que neste período não podia ainda evangelizar, não podia, porque o Brasil, na monarquia, ainda tinha uma igreja institucional, uma igreja oficial, que era a Igreja Católica. Então, estas pessoas vinham aqui, instalavam a igreja, abriam aí o movimento, mas tinha que ter todo um cuidado, porque o Brasil, neste período, como era o catolicismo que predominava, tinha até perseguição contra os protestantes. Temos notícias aí sobre protestantes que foram perseguidos. Então eles normalmente eram pessoas que vinham de outros países e eles então abriam a igreja, congregavam ali, mas eles tinham muito cuidado com a evangelização. Então muitas vezes eu já vi irmãos, por falta de conhecimento, até criticando estas igrejas, que elas não evangelizam, mas a situação, o momento que elas chegaram aqui, o momento histórico, isso não era como hoje, não tinha essa abertura. Nós vamos ter essa abertura no Brasil como república. Aí sim, aí nós vamos ver as igrejas, por exemplo, as pentecostais, que têm um grande avanço na evangelização. Mas neste período do Brasil, como monarquia, não era como na república, né? Voltando a falar, por quê? Porque o Brasil, como monarquia, tinha como igreja, religião oficial, o catolicismo romano. Predominava o catolicismo romano, tá bom? Agora, na próxima aula, aí sim, aí nós vamos entrar no Brasil república, aí nós vamos aprender sobre o surgimento das igrejas, por exemplo, pentecostais, a Assembleia de Deus, a Congregação, Deus é Amor, Igreja do Evangelho Quadrangular, mas esse é assunto para a próxima aula. Chega de moleza, vamos trabalhar história da igreja, a nossa história, o protestantismo no Brasil. Em aulas anteriores, nós já aprendemos como as igrejas históricas e quando elas chegaram no Brasil. Rapidamente uma recapitulação, olha aí na tela. No período que o Brasil era uma monarquia, chegaram aqui as igrejas, a igreja anglicana em 1811, a igreja luterana em 1824, congregacional em 1855, igreja presbiteriana em 1859, batista, o aluno que me perguntou aí no meu canal sobre a igreja batista, 1871, junto com a igreja metodista de John Wesley, 1871. Ocorre que, quando o Brasil era uma monarquia, a igreja oficial, a igreja do Estado, era a igreja católica. A igreja católica apostólica romana, ela era tida como a igreja oficial do Estado. Então estes irmãos, quando chegaram aqui e implantaram essas igrejas, eles não tinham a liberdade que nós temos hoje. Eu já vi irmãos criticando os presbiterianos,
criticando os metodistas, a igreja congregacional, na questão do evangelismo, dizendo que eles não crescem, enfim, mas esta crítica não tem fundamento, porque quando eles chegaram aqui, eles não gozavam da liberdade que nós temos hoje. A verdade é esta. Mas veja o que acontece no Brasil republicano. Olha aí na tela, vou expandir para você. Brasil republicano. O protestantismo no Brasil republicano caracterizou-se pela intensificação de atividades missionárias estrangeiras, a nacionalização de denominações históricas e a propalação do pentecostalismo. Nesta fase, o país passou a gozar de liberdade religiosa constitucional, com separação entre Estado e religião, o que permitiu o avanço do protestantismo no Brasil. Está vendo? Então, na República, na Constituição do nosso país, é feita essa separação entre igreja e Estado. A igreja católica deixa de ser a única, a oficial, a igreja do Estado. Agora é um Estado laico, onde a política é separada da religião. E, gozando desta liberdade, é que surgem então as igrejas pentecostais. E a primeira delas, eu creio que você conhece, é a Assembleia de Deus, em 1910. As Assembleias de Deus, a maior igreja pentecostal do Brasil. E junto com ela chega a Congregação Cristã no Brasil, também na mesma data, 1910. Já em 1951, a Igreja do Evangelho Quadrangular. Olha que interessante, o Brasil para Cristo, em 1956, e a Igreja Deus é Amor, em 1962. Está vendo a diferença? Que são períodos diferentes. Uma coisa é a igreja no período Brasil Colônia de Portugal, outra coisa é a igreja do Brasil como uma monarquia, e agora a igreja na República. Na próxima aula nós vamos aprender sobre as igrejas que nós conhecemos neopentecostal, né? O movimento neopentecostal, quando ele chega no Brasil e quais são estas igrejas. Não vai perder a próxima aula. E se você perdeu as aulas anteriores, é só entrar aí no playlist História da Igreja, as aulas estão todas aí. E agora sim, para você que quer adquirir o nosso curso, o curso básico, por exemplo, é desenvolvido em 1 ano, o médio em 2 anos e o bacharel em 3. Se você quiser adquirir qualquer um deles, o básico basta saber ler e escrever. Então você precisa acessar o nosso site, o www.icp.com.br www.icp.com.br. Lá você encontra todos os detalhes de como desenvolver bem o seu curso de teologia. E como eu disse, é sem taxa de matrícula. E o seu investimento pode ser parcelado em até 6 vezes. Olha que oportunidade de crescer no conhecimento da palavra de Deus. Chega de moleza, história da igreja, a nossa história. Nós começamos a estudar esta matéria desde a descida do Espírito Santo. Olha quanta coisa nós aprendemos, como surgiu a igreja romana, como a idolatria entrou na igreja, os papas, a queda do Império Romano, a divisão entre igreja oriental e igreja ocidental. Aprendemos a reforma protestante, como surgiram as igrejas históricas. E depois nós começamos a estudar a igreja protestante no Brasil, no período do Brasil Colônia, Brasil como monarquia, Brasil como república. E hoje nós vamos concluir a matéria do surgimento das igrejas neopentecostal. O que significa neo? Aquilo que vem depois. Nós aprendemos na aula passada, olha aí na tela, o surgimento da Assembleia de Deus, 1910, a Congregação Cristã no Brasil, 1910, o Evangelho Quadrangular, 1951,
o Brasil para Cristo, 1956, e a Igreja Deus é Amor, em 1962. Eu tenho certeza que você conhece todos estes movimentos. E depois surgem o quê? As igrejas neopentecostais, ou seja, aquelas que vieram depois das igrejas pentecostais. E a primeira delas, eu sei que você já conhece, é a Igreja Universal do Reino de Deus. A igreja surge em 1977. Aí a Igreja Internacional da Graça de Deus, do RR. A primeira, o líder Edir Macedo, e a segunda, o RR, 1980. Depois a Igreja Apostólica Renascer em Cristo. Todo mundo já ouviu falar da Igreja Renascer. 1986. Sara Nossa Terra, 1992. E a Igreja Plenitude do Trono de Deus, 2006. Tem outras igrejas, muitas igrejas, mas muitas mesmo. Só citei algumas aqui. Agora, estas igrejas, elas têm uma característica em particular, que é o investimento na mídia televisiva. Verdade é essa, né? Então elas usam muito este recurso importantíssimo, um recurso que realmente dá resultado, né? A evangelização por meio da mídia, por meio da televisão e outros, a internet, enfim. Então, estas igrejas são chamadas assim. Eu não vou entrar aqui em questões doutrinárias, mas eu só vou dizer que o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, a instituição que eu faço parte, não classifica estes movimentos como seita. Por quê? Porque você aprendeu na matéria como identificar uma seita. Se você quiser, a matéria está disponível aí no Previster, que nós, primeiro, só trabalhamos com provas documentais. O ICP só trabalha com provas documentais. Então veja, quando nós analisamos ou cremos a confissão de fé da Assembleia de Deus, da Deus é Amor, Brasil para Cristo, Congregação Cristã, a Igreja Universal, a Igreja Internacional da Graça, a Renascença, a Plenitude, quando nós analisamos o cremos, ele é ortodoxo. Todos eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Todos creem na Santíssima Trindade. Todos creem que Jesus é o único Salvador. Acreditam na salvação pela graça, na vida eterna, na imortalidade da alma, na condenação dos ímpios, na volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esses elementos estão em todas as confissões de fé destes grupos, como também nós encontramos nas igrejas históricas. Agora, o culto muitas vezes não condiz com a regra de fé. Mas o ICP só trabalha com documento, com provas documentais. Então, eu mesmo já pesquisei, já verifiquei todas essas confissões de fé. E elas defendem as doutrinas fundamentais da fé cristã. Agora, a liturgia, realmente ela é diferente, mas isso aí são questões denominacionais, que o ICP, como um ministério, mas não é uma igreja, não trata desses assuntos denominacionais, só assuntos interdenominacionais, ou seja, a fé cristã comum, tá bom? É assim que nós trabalhamos, desta forma. Nós não entramos na questão do método de culto, liturgia, das práticas denominacionais, não. Mas se você quiser, pode pesquisar a confissão de fé destes grupos. Todos eles ensinam e acreditam nos pontos vitais da fé cristã. Se você ou até mesmo as quatro operações que eu já ensinei aqui, está na matéria como identificar uma seita. Por exemplo,
As seitas adicionam algo à palavra de Deus. Este grupo, estes acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Subtrai alguma coisa de Jesus. Todos eles acreditam que Jesus é Deus Todo-Poderoso, que é o Filho de Deus, unigênito, o único Salvador. A salvação é pela graça. Eles ensinam também. E não querem um monopólio. Respeitam outras denominações. Tá bom? Então, fica aí concluída a matéria. Claro que tem muito mais detalhes nos módulos para você pesquisar na sua casa. E para você adquirir, você precisa acessar o nosso site para saber mais, para verificar tudo o que eu falei. O site é o www.cp.com.br, www.cp.com.br. Lá tem ensinos gratuitos sobre as igrejas neopentecostais, igrejas pentecostais, tradicionais, e tem o curso também. Se você quiser fazer o nosso curso, não tem taxa de matrícula, nós parcelamos o seu investimento em até 6 vezes, tá bom? Ou se você já tem o curso, você pode adquirir a Bíblia Apologética com os Apócrifos, ou essa série que está numa super promoção. São 6 livros tratando de 30 grupos religiosos. Ela custa R$ 390 no mercado, R$ 98. No nosso site está por apenas R$ 240 parcelados em até 4 vezes, tá bom? Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.